Bom dia, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a nossa apostila de matemática, aqui na página de número 9, tá? Então eu vou resolver aqui junto com vocês os exercícios dessa página. Então eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma observação. Aqui nesse exercício, todos eles, a maioria aqui é para fazer no caderno, é para resolver no caderno de matemática, porque aqui nós não temos espaço. E aí o caderno de matemática de vocês está comigo para avistar, né? Então vocês só vão receber ele na sexta-feira novamente, tá? Então o que vocês vão fazer? As respostas vocês fazem a lápis, tá? Não precisa apertar muito, faz bem de levezinho. Faz aqui no cantinho da apostila, ou vocês pegam uma folha lá de caderno de vocês e fazem as respostas. Deixo aqui nessa página e depois quando o caderno de matemática retornar para vocês, vocês passam a limpo, ok? Feito? Então, ó, eu vou resolver primeiro com vocês aqui o exercício número 7. Então, olha só, aqui no exercício do número 7, ele nos diz o seguinte: Vitor e Rafaela têm cada uma coleção de miniaturas de carros. Então, essa aqui é a coleção de carros do Vitor, essa aqui é a coleção de carros da Rafaela. E aí, a gente vai resolver aqui algumas questões. A primeira: contorne 2/3 de cada coleção. E aí ele diz, a quantidade de carrinhos contornada em cada coleção é a mesma? Justifique a sua resposta. Então, olha só, eu preciso pegar essas coleções aqui e eu vou contornar apenas 2/3 dela. Então, olha só, aqui na minha primeira coleção do Vitor, tem quantos carrinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 carrinhos. E aí ele fala para contornar 2/3. Então, eu tenho 3 filas aqui com 3 carrinhos. Então, 2/3. Então, eu vou ter que contornar aqui 2 filas, né? Olha, 2 filas de 3 carrinhos. Olha só, quer dizer que esse meu inteiro ele foi dividido em 3 partes e eu estou tomando apenas 2 dela, né? Olha só, esse inteiro foi dividido em 3 partes iguais, ou seja, 3 filas iguais, e eu estou tomando apenas 2 dela, né? E aqui, com a coleção aqui de miniaturas da Rafaela. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carros. Então, olha só, são 3 filas, cada fila tem 2 carros. Então, eu preciso contornar 2/3. Então, o que quer dizer? Quer dizer que esse inteiro, ele foi dividido em 3 partes iguais. 1 parte, 2 partes, 3 partes. E aí, eu preciso contornar 2/3. Então, eu vou tomar apenas 2 partes, ou seja, essa fila e essa fila. Ou essa fila e essa fila, né? Dá na mesma. Aí ele pergunta, qual a quantidade de carrinhos contornada em cada coleção é a mesma? Justifique a sua resposta. Não, né? Claro que não. Aqui, né, vou ter 6 carrinhos e aqui vou ter 4. Então, não é a mesma. E aí, na questão B, é possível separar meio de cada coleção? É possível dividir essa coleção pela metade e essa coleção aqui pela metade? Vamos ver. Olha só, então aqui eu sei que tem 9 carrinhos. Eu consigo dividir 9 pela metade? Eu até consigo, mas eu não vou ter o número exato. E aqui nós estamos falando de carros, né? Então, ou seja, tem que ter 2 partes iguais se eu vou estar dividindo pela metade. E aí, 9 dá para dividir por 2? Não. Então, a coleção de Vitor eu não consigo dividir pela metade. Vamos ver aqui a coleção da Rafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo dividir 6 por 2? Sim, né? Meio, né? Meio quer dizer metade. Então, dividido 6 pela metade, que é 2, eu vou ter 3. Então, aqui o Vitor eu não consigo, mas da Rafa eu consigo sim. Por quê? Porque 6 é um número par e aqui 9 é um número ímpar. Vamos seguir agora para o exercício do número 8. Então, aqui nesse gráfico contém o resultado de uma pesquisa realizada com 672 estudantes sobre a preferência de leitura.
Cada entrevistado escolheu apenas uma das opções. Então, olha só, a opção aqui em roxo é livros, aqui a opção em vermelho é blogs, verde revistas e aqui laranja, né, é HQS. E aí, a questão A diz, qual que é a preferência dos entrevistados? Ou seja, observando aqui esse gráfico, qual é a preferência deles para a leitura? Ou seja, qual que é a quantidade que tem mais? É aqui a quantidade em roxo, né? Olha só, a metade do povo ali que foi entrevistado prefere ler livros, né? E aí, na questão B, sabendo que a metade dos entrevistados optou por livros e 1/4 do total por blogs, então, ó, 1/4 do total por blogs. Blogs está representado aqui pela cor vermelha. O que quer dizer 1/4? Quer dizer que esse inteiro aqui, ele foi dividido em 4 partes iguais e foi tomada apenas uma, né? Então, olha só, representando aqui 1/4. Então, sabendo que a metade dos entrevistados optou por livros e 1/4 do total por blogs, qual que é o número de estudantes que prefere cada um desses gêneros? Então, olha só, eu estou observando aqui agora a parte das revistas e aqui essa parte laranja que é o HQS, né? Então, olha só, se eu sei que aqui é 1/4, aqui vai ser quanto? E aqui vai ser quanto? Quer dizer que esse inteiro aqui, ele foi dividido em 8 partes iguais, e aí apenas uma foi tomada, né? Então, olha só, quer dizer que 1/8 do povo ali que foi entrevistado prefere ler revistas. E 1/8 aqui do povo prefere ler HQS. E aí, na questão C, quantos entrevistados optaram por histórias em quadrinhos, né, que é o HQS, sabendo que foi o mesmo número dos que preferem revistas? Então, eu acabei de dizer, né, é 1/8, quer dizer que esse inteiro aqui, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais e foi apenas uma parte tomada. Então, 1/8. Então, sexto ano, né? Aí, nesse terceiro bimestre, a gente já trabalhou com a representação fracionária de uma fração, a gente já trabalhou ali com a leitura, a parte do numerador e denominador. Também vocês já trabalharam ali para estar representando uma fração. E agora nós vamos fazer os exercícios, vou deixar para você fazer como tarefa, aqui no nosso livro de atividades, na página de número 4 e número 5. Então, aqui na página de número 4, nós temos um exercício só, né? Que ele fala sobre a representação fracionária. Então, vocês vão fazer esse exercício do número 1. E aqui na página do número 5, vocês vão fazer o exercício do número 2 e o exercício do número 3. São 3 exercícios bem simples, tá? Bem de acordo com o conteúdo que a gente trabalhou nessas aulas. E aí, se vocês tiverem dificuldade na hora de estar resolvendo algum, entre em contato comigo que eu vou estar ajudando vocês. Principalmente aqui na parte de estar colorindo, né? De estar colorindo ali uma fração, para vocês não fazerem errado. Ou vocês podem pintar qualquer coisa a lápis de escrever, e aí na próxima aula que a gente vai fazer a correção, vocês pintam com o lápis colorido, ok?